Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e diretor desta escola online maravilhosa. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante para as provas do DELF, do DALF, do TCF, que são os tempos verbais em francês. Hoje nós estudaremos 3 tempos verbais: o tempo do presente, do passado, o passé composé, e outro tempo do passado chamado de imparfait. Com estes 3 tempos verbais, eu posso facilmente contar uma história em francês, tá bom? Então, bora lá? Vamos aprender um pouco mais sobre esses tempos verbais? Mas antes de começarmos o conteúdo do vídeo, eu gostaria de deixar um recado bem rápido. Se você está estudando para o DELF, para o DALF, para o TCF, entre em contato comigo aqui por este WhatsApp que está aparecendo na sua tela, para que a gente possa marcar uma primeira mentoria e então criar um plano de estudo para que você possa alcançar os seus objetivos e, é claro, desenvolver os seus estudos de língua francesa de uma forma eficaz e objetiva. Entre em contato e vamos conversar. Maravilha, gente! Então, vamos lá. Nós temos aqui uma apresentação, criei uma apresentação chamada Le temps du récit. Então vamos dar uma olhada quais são os tempos da narrativa em francês. A gente começa dizendo aqui, introdutoriamente, que en français, on utilise différents temps pour raconter des événements, donner des descriptions ou exprimer des actions. Les 3 principaux temps pour la narration sont le présent, le passé composé et l'imparfait. Bom, esses são os principais tempos verbais para uma narrativa, como a gente já falou. Você que já está no nível B1, provavelmente já conhece bastante desses tempos verbais, né? Então aqui eu não vou falar sobre cada um detalhadamente, eu vou falar sobre os 3 de forma mais geral, com alguns exemplos para que você possa relembrar desses tempos verbais. Bora lá? Começando, é claro, com o présent, que na verdade é o tempo mais tranquilo, né? O primeiro tempo verbal que a gente estuda, então provavelmente você já domina. E ele é muito parecido com o presente da língua portuguesa, o presente do indicativo. Então, assim, não tem tantas diferenças para você se preocupar, né? Então, o présent, ele tem uma forma regular e tem também uma forma irregular. Aqui nesses 2 exemplos, a gente colocou 2 formas regulares, né? Então, je regarde le coucher du soleil, que é uma ação que está acontecendo. Isso é interessante, né? Acho que a principal diferença que existe entre o presente do francês e o presente do português é que em francês ele vai funcionar como o nosso gerúndio. Tipo, essa frase ela pode ser traduzida de 2 formas. Je regarde le coucher du soleil. Eu posso traduzir por eu estou vendo o pôr do sol ou eu vejo o pôr do sol. Bom, então isso é interessante, né? Isso não apenas no francês, né? No alemão também, no italiano também, enfim, a gente consegue utilizar, né, o presente como se fosse o nosso gerúndio em português para uma ação que está acontecendo naquele momento, tá bom? Isso é interessante a gente frisar, né? E aqui nós temos uma ação habitual, algo que acontece todos os anos, que acontece sempre com uma certa regularidade. Eu também utilizo o presente, né? Então, les oiseaux migrent chaque année vers le sud. Ou seja, os pássaros migram todos os anos para o sul. Bom, c'est une action habituelle. Voilà. Agora falando do passé composé. O passé composé, que é um tempo verbal que muitas vezes deixa os alunos de cabelo em pé, nada mais é do que um tempo composto por um auxiliar, être ou avoir, geralmente vai ser o avoir, no presente, conjugado no presente do indicativo, e o participe passé do verbo principal, o verbo que a gente quer de fato expressar na frase, né? O auxiliar, como eu falei, ele é só um auxiliar, né? Ele não vai ter significado, tá bom? Inclusive, esse é um dos erros de quem está começando a aprender francês, acha que esse auxiliar tem algum significado na fala, mas não tem, tá? Então, ele vai ser simplesmente um passado, né? Vai ajudar a formar o passado.
Neste exemplo aqui, por exemplo, j'ai rencontré un vieil ami la semaine dernière. C'est une action précise et unique. Uma ação precisa aconteceu na semana passada e é uma ação única. Eu encontrei esse vieil ami la semaine dernière. E acabou. Né? Eu encontrei esse amigo, esse velho amigo, na semana passada. E pronto. É isso. Esse é o passé composé. Então eu vou traduzir j'ai rencontré por eu encontrei. Tá bom? Perceba que o verbo avoir, conjugado aqui no presente, ele não tem significado. Tá? Não tem significado. Mesma forma do verbo être também, conjugado no presente. Elle est partie en voyage hier matin. Elle est partie en voyage hier matin. Ela viajou ontem de manhã. Elle est partie en voyage. Posso falar, ela partiu em viagem, mas fica meio estranho em português, né? Então a gente vai dizer, ela viajou ontem de manhã. Uma ação também, une action achevée, quer dizer, uma ação concluída no passado. Não tem mais influência no presente. Bom? Esse tempo verbal também ele é eficaz pour créer une structure narrative claire, car il introduit des événements qui font progresser l'histoire. A gente vai ter, com o passé composé, uma progressão da história. Ele fez isso, depois fez aquilo outro, né? Então a gente pode estabelecer essa progressão a partir do passé composé, assim como a gente faz com o passado em português, né? E também é muito útil para ações repentinas. Quando eu digo assim, elle a soudainement crié. Attention! Ela, de repente, gritou. Attention, né? Cuidado, atenção. D'accord? E perceba que o soudainement, esse advérbio soudainement, ele vem entre o auxiliar e o principal. É geralmente a posição do advérbio nos tempos compostos, tá? Entre o auxiliar e o principal. Muito bem, vimos então o passé composé. E agora vamos para o imparfait. Perceba que a gente está tendo um panorama geral com exemplos, né, dos verbos que a gente está estudando, os tempos verbais que a gente está estudando. O imparfait, ao contrário do passé composé, né, que tinha a intenção de indicar algo único, algo preciso no passado, uma ação acabada, etc. e tal, o imparfait, ele não fala exatamente sobre isso, né? Não é uma ação tão precisa no tempo. É uma ação que tem uma certa recorrência no tempo, que tem uma certa extensão no tempo, né? Também um tempo utilizado para descrição. Então a gente vai descrever uma situação, um lugar, uma pessoa, utilizando o imparfait, tá bom? Como a gente faz também em português, né? Então, o uso do imparfait é bem parecido também com o nosso pretérito imperfeito. Muito parecido, tá? Tempo da descrição, de l'habitude et des actions en arrière-plan. As ações que estão ali no plano de fundo. Contrairement au passé composé, il ne met pas l'accent sur la fin d'une action, mais sur sa durée ou sa répétition. Il est très utile pour planter le décor, parler des émotions ou décrire une ambiance. Muito bem. Quand j'étais enfant, je jouais souvent dans le jardin. Algo que acontecia habitualmente. Acontecia. Quand j'étais enfant, quando eu era criança, je jouais souvent dans le jardin. Eu brincava frequentemente no jardim. La maison, a segunda frase aqui, la maison était vieille. Les murs étaient couverts de lierre et une odeur de bois humide flottait dans l'air. Eu estou descrevendo como eram as paredes da casa. A casa era velha. Como eram os muros. Les murs étaient couverts de lierre et une odeur de bois humide flottait dans l'air. Voilà, então uma descrição bem poética, bem interessante dessa casa velha. L'imparfait est aussi utilisé pour décrire des actions qui étaient en cours lorsqu'un autre événement est intervenu, souvent exprimé au passé composé. E aqui que a gente vai ter a união desses dois tempos verbais na mesma frase, né?
quando algo estava acontecendo e de repente, pá, foi cortado por um evento preciso ali na linha do tempo, né? Que é o passé composé, né? Então, je lisais tranquillement un livre quand le téléphone a sonné. Estava lá lendo meu livrinho, tranquilamente, na minha rede. De repente, o telefone toca. Né? Eu tive que interromper minha leitura para dar atenção ao telefone. Então, je lisais tranquillement un livre quand le téléphone a sonné. Então, esse contraste, ele diz, ce contraste entre l'imparfait arrière-plan et le passé composé, action principale, permet de donner du dynamisme à une narration. Então, é isso que vai gerar o dinamismo de uma narração. Fatos que estavam acontecendo, de repente foram interrompidos por outros. Né? Então, a gente vai utilizar o imparfait e o passé composé. Beleza? Muito bem. E aqui eu deixei uma historinha. Aqui eu pedi para inteligência artificial, para o ChatGPT, criar uma história para que eu pudesse mostrar para vocês o funcionamento desses 3 tempos verbais. Né? E ele criou uma historinha falando, tem um título de Le Moulin des Souvenirs. Né? O moinho, Le Moulin, o moinho das lembranças, des souvenirs. Olha que título bonito, poético, olha que imagem linda que o próprio ChatGPT criou também. Vai lá, então bora dar uma lida nesse texto? Vamos lá. E aqui, depois de cada parágrafo, né, o próprio ChatGPT colocou o tempo verbal predominante no parágrafo, mas você vai perceber que ele trabalha com vários tempos verbais também em alguns momentos, tá bom? Então, c'est un bel après-midi d'été, le soleil brille et le vent souffle légèrement, apportant une odeur de fleurs sauvages. Hier, je décidai de visiter un ancien moulin dont tout le monde parle dans la région. J'ai pris mon vélo et je suis parti à travers le chemin bordé de champs de blé. En arrivant, j'ai vu un bâtiment immense entouré de silence. Olha que bonito, né? Então aqui, era uma bela tarde de verão, é uma bela tarde de verão, o sol brilha e o vento sopra levemente, trazendo um cheiro de flores selvagens. Ontem eu decidi visitar um antigo moinho do qual todo mundo fala na região. Eu peguei minha bicicleta e parti através de caminhos bordés, caminhos cobertos de campos de trigo. Lá a imagem, né? Os campos de trigo, les champs de blé. En arrivant, chegando lá, eu vi un bâtiment immense, entouré de silence. Então eu vi um prédio imenso, rodeado de silêncio. Quand j'étais petit, je venais souvent ici avec mon grand-père. Il m'expliquait l'histoire du moulin et comment il fonctionnait autrefois. Então, quando eu era pequeno, eu vinha aqui frequentemente com o meu avô. E ele me explicava a história do moinho e como ele funcionava antigamente, autrefois. Le moulin était magnifique, avec ses grandes ailes qui tournaient lentement au vent. On entendait le bruit de l'eau et les gens travaillaient à côté, toujours souriants. O moinho era magnífico, com suas grandes asas, né? Les ailes, não sei como chamam, as asas do moinho, enfim, que giravam lentamente com o vento. On entendait le bruit de l'eau, ouvíamos o barulho da água e as pessoas trabalhando ao lado, sempre sorrindo, toujours souriant. En explorant les lieux aujourd'hui, je me suis souvenu de ces moments. Soudain, je trouvai une petite boîte en fer cachée sous une pierre. Elle contenait des lettres jaunies par le temps. Passé composé, que foi o passé composé utilizado. No parágrafo anterior, o imparfait, várias vezes aqui, o passé composé. Então, explorando os lugares hoje, eu me lembrei destes momentos. De repente, encontrei uma pequena caixa de ferro escondida embaixo de uma pedra. Ela continha cartas amareladas pelo tempo. Passé composé. Aujourd'hui, je les lis une à une.
découvrant des histoires de ceux qui ont vécu ici. Chaque mot me ramène dans le passé. L'histoire de ce moulin est encore vivante. Hoje eu as leio uma a uma, descobrindo histórias daqueles que viveram aqui. Cada palavra me leva ao passado. A história deste moinho ainda está viva. Voilà, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, já compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, interaja com o vídeo. Isso é muito bem-vindo, faz o canal crescer e atinge mais pessoas, tá bom? E se você quiser se preparar para o DELF, para o DALF, para o TCF, seja qual for o exame de proficiência de língua francesa, basta entrar em contato comigo por este WhatsApp, que eu estarei disponível para te ajudar. Nós vamos marcar um primeiro encontro, uma primeira mentoria, e a partir desse primeiro encontro a gente vai criar um plano para que você possa evoluir nos seus estudos e, claro, alcançar os seus objetivos, tá bom? Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.